Boa noite. No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. Pode ser acessado também pelo site www.cwbtv.net e também pelo arcanocelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para nosso e-mail de contato, arcanocelestes@gmail.com. Os livros poderão ser solicitados através do telefone 3027 4741. O tema desta noite será a Divina Providência. Nós estaremos falando sobre o lançamento da obra, do segundo volume em português, da obra de Emanuel Swedenborg, a Divina Providência. Eu gostaria, Vicente, que você então fizesse um pequeno comentário sobre o lançamento desta obra, a Divina Providência. Boa noite, Hélio. Essa obra, a Divina Providência, como você falou, ela é uma segunda edição em português da obra original em latim, chamada Divina Providência. Então, uma tradução diretamente do latim foi feita dessa vez. Na primeira edição em português foi feita uma tradução do francês, então do latim para o francês, do francês para o português. E essa segunda edição, a editora Doutrinas Celestes, nós tivemos o cuidado de fazer a tradução diretamente do texto original, escrito por Swedenborg, para o português. E o livro foi escrito originalmente em 1764 e ele trata basicamente de como o Senhor cuida de todos os cuidados divinos para que o homem alcance uma felicidade eterna. Felicidade, entenda-se, essa palavra felicidade, como sendo a ausência de uma infelicidade, vamos dizer assim. Porque o Senhor, por meios de determinadas leis, que a gente vai comentar um pouco mais adiante no programa, ele age através de sua divina providência, de seu cuidado secreto por diversos meios, para que o homem seja colocado num estado de felicidade melhor possível, o máximo que ele pode chegar. Então, se ele evita seus males como o pecado, se ele ama o próximo como a si mesmo, se ele ama mais o Senhor ou ao divino que as coisas do mundo, ou se pelo menos ele faz isso a maioria das vezes em sua vida, ele então, o Senhor cuida através de sua divina providência para que ele seja elevado aos céus e colocado na melhor posição possível, uma posição essa que ele poderá crescer pela eternidade. Ou, falando assim de uma forma um pouco mais radical, mesmo aqueles que se afastam do bem, que praticam o mal, que amam mais a si mesmo e ao mundo e praticam as coisas do amor próprio em detrimento ao próximo, o Senhor cuida para que após a morte ele não tenha um destino ainda mais infeliz do que ele teria se ele fosse deixado à solta, se fosse dado rédeas livres aos seus males. Então esse livro trata desse cuidado do Senhor, dessa ação da divina providência do Senhor que age nas nossas vidas com determinadas leis, e sempre com uma coisa muito importante, sempre preservando a liberdade do homem, sempre preservando com todo cuidado para que o livre-arbítrio do homem não seja ferido em momento algum. Mesmo aqueles que se afastam do Senhor, o Senhor age então como que protegendo para que eles não caiam, mas sempre cuidando, ou sempre respeitando a liberdade que o Senhor mesmo deu a ele, ou o livre-arbítrio. Ele fala também, esse livro fala também da existência do mal, por que existe, porque as coisas ruins são permitidas, e abrange esse assunto de uma forma bem direta, assim como todas as coisas como a particularidade da obra de Swedenborg, de tratar de um assunto extremamente elevado, de uma forma bem prática, bem didática e de um jeito que a gente consegue colocar dentro do nosso pensamento limitado, uma coisa que é extremamente elevada. Então esse é mais ou menos o escopo desse livro. Desse pensamento, Uhum. A gente percebe
E quando as coisas estão muito mal, diz assim, nós vamos deixar a cargo que é a divina providência. Eduardo, eu gostaria de perguntar a você, como é que a divina providência e o Espírito Santo agem em nossas vidas? Na verdade, eu vou ler um pequeno trecho aqui das leis da Divina Providência, né? Então, nós vamos comentar essas leis que justamente são um resumo da atuação da Divina Providência no homem, né? É uma lei da Divina Providência que o homem haja pelo livre segundo a razão. Isso foi o que o ministro Vicente acabou de comentar agora, né? Número 2, é uma lei da Divina Providência que o homem remova como por si mesmo os males como pecados no seu homem externo, né? E assim, e não de outro modo, o Senhor pode remover os males no homem interno, ao mesmo tempo no externo, ou seja, o homem atua no seu externo e o Senhor atua no interno e no externo do homem, né? Dá licença, Eduardo, eu gostaria de fazer um comentário um pouco ainda em cima da pergunta do Hélio, que o Hélio perguntou como seria essa relação Divina Providência, Espírito Santo, né? Só para deixar claro, nós entendemos esse termo Espírito Santo, né? Na Nova Igreja nós entendemos que o Espírito Santo é a ação do Senhor na nossa vida. Então, onde se entende, onde se lê Divina Providência ou Espírito Santo é a mesma coisa. Porque a Divina Providência do Senhor age de acordo com essas leis que você acabou de citar, preservando o homem, a liberdade, que o homem haja pelo livre, segundo a sua razão, ou seja, pela liberdade que ele tem, de acordo com o seu entendimento nas coisas. E combatendo os males externos para que o Senhor possa fazer a limpeza interna, vamos dizer. E tudo isso, o que é? Tudo isso é a ação do Espírito Santo, tudo isso é a divina providência do Senhor agindo. E ela chega nos menores detalhes da nossa vida, nos menores detalhes até do nosso corpo físico. Como um exemplo que a gente costuma citar, o homem não precisa pensar para fazer o seu coração bater, ele não precisa pensar e mandar que o seu estômago faça a digestão do alimento que ele acabou de comer. Todas essas coisas funcionando dentro do homem para que ele seja levado através da vida, isso é a ação do Espírito Santo, essa é a ação da Divina Providência. Segurando cada coisa da criação, cada coisa do universo no seu próprio lugar, dentro da sua própria função, e mantendo todas as coisas dentro da ordem. E no caso do homem, né, preservando a liberdade para que ele haja livremente segundo a sua razão e fazendo com que o homem alcance essa felicidade eterna por meio do combate dos males. Ele combate então os males nos seus externos, que significa o quê? O homem deixa de fazer o mal. Se ele rouba, ele deixa de roubar. Se ele adultera, ele deixa de adulterar. Se ele mente, ele deixa de mentir. Só isso. Só isso. Ele deixa de mentir e faz tudo isso com o seguinte propósito, que aquilo é um pecado contra o próximo. Quer dizer, deixar de roubar, deixar de mentir, de adulterar por qualquer outro motivo não é realmente deixar de mentir, roubar, adulterar, né? Deixar de roubar porque por medo de ir para a cadeia não é deixar de roubar propriamente. Então o Senhor, nessa lei, na segunda lei da Divina Providência, ele estabeleceu desse jeito, que o homem combata os males nos externos, ele deixa de praticar os males, para que lá dentro o Senhor possa agir na sua intenção. Então isso é que essa segunda lei da Divina Providência faz, né? Que o homem deve fazer isso como por si mesmo. E uma das coisas interessantes também, que é conveniente a gente ressaltar, que o Senhor age dessa forma por meios totalmente secretos, né? Isso. Por meios assim que o homem nem sequer ele percebe essas coisas, né? Porque o homem não fica pensando, agora o meu coração vai bater ou agora não vai bater, né? Ele não fica pensando nos rins que estão filtrando o sangue, né? Ele não pensa nessas coisas porque essas coisas elas agem já automaticamente no seu organismo, né? Mas se a divina providência do Senhor não deixasse, aliás, se ela deixasse de operar, né,
justamente todo o organismo humano iria, digamos assim, sofrer uma falência múltipla de órgãos, né? Então essa atuação do Espírito Santo ou da Divina Providência, ela é extremamente necessária e é justamente ela quem mantém a vida do homem, né? Na verdade, todo o universo entraria em colapso, né, Eduardo? Exatamente. Porque a divina providência do Senhor, ou o Senhor agindo através da sua onipresença, cuidando de cada cantinho, de cada lugar, por menor que seja, do universo inteiro, segurando aquilo tudo junto e de acordo com o que Ele criou, essa é a divina providência do Senhor agindo por meios secretos. E essa ação secreta do Senhor tem uma outra razão. E o Senhor age secretamente na vida do homem porque o homem, se soubesse como a divina providência iria agir em sua vida, aconteceria duas coisas. Ou ele se sentiria constrangido, né? Ou ele ia interferir. Então é melhor para o homem, para não deixar o homem preocupado com o que vai acontecer amanhã, se, por exemplo, a pessoa soubesse que amanhã ele ia deixar esse mundo, né? Que tristeza não seria para a pessoa, ou desespero que seria, ou que as coisas que ele faria para mascarar a vida que ele teve, ou para tentar melhorar a vida. Então seria uma coisa muito ruim, seria como viver uma infelicidade eterna, né? Então o Senhor protege o homem de ver essas coisas, a ação de sua divina providência, justamente para que o homem não entre em desespero ou não interfira com essa obra, que é a grande obra, que é tudo que o homem precisa para alcançar a maior felicidade possível. Por isso que o Senhor age por meios secretos. Certo. E outra coisa interessante que me ocorre agora também é que o Senhor, através da sua divina providência, Ele age em todo o mundo espiritual. E isso inclui todos os céus, o mundo dos espíritos e também os infernos. Exatamente. Né? Porque o Senhor, Ele age como, digamos, um governante no mundo, age quando Ele constrói um presídio, por exemplo, né? E coloca as pessoas que estão fora da ordem, ali numa certa situação de constrangimento, né? Para elas não, digamos assim, darem vazão ainda a males piores que elas poderiam fazer, né? Se estivessem em liberdade. Então, se o homem que já é um ser falível, né, limitado, né, e muitas vezes age fora da ordem, se ele, nessa condição, ele já faz coisas que são dentro da ordem, né, muito mais a providência do Senhor age por esses meios secretos em todo o mundo espiritual, em todo o mundo natural ao mesmo tempo, né? E isso inclui justamente mesmo os infernos, né? Não permitindo que os seres que ali estão, né, façam tanto mal quanto eles gostariam de fazer. Né? Isso mesmo, Eduardo. E um detalhe que você colocou aí muito importante é assim, o Senhor age através de sua divina providência naqueles que estão no bem e Ele age de acordo com as leis da permissão naqueles que estão no mal. Então o Senhor permite que aquele buraco que a pessoa está cavando para si mesma, né, seja cavado, vamos dizer, porque Ele não pode interferir na liberdade do homem. Uma coisa que limita essa onipotência do Senhor é o Senhor não pode fazer nada que quebre a liberdade do homem. Ele não pode forçar o homem. É contra a ordem dele mesmo. Exatamente, que Ele mesmo estabeleceu, né? Então o Senhor age pela divina providência nos que estão na ordem e age pelas leis da permissão naqueles que estão em desordem. Mas o governo dele está presente em todas as coisas, em cada canto do universo físico, né, no qual nós vivemos ainda, e no universo, vamos dizer, acima do físico, no universo espiritual, que inclui os céus, o mundo dos espíritos e os infernos também. São mantidos dentro da ordem através da sua ação. Certo. Acho que agora a gente poderia ler esse terceiro ponto, né? Uhum. Então nós vamos ler a terceira lei da Divina Providência, é que o homem não seja constrangido por meios externos a pensar e a querer, e assim a crer nas coisas que são da religião e a amá-las, né? Mas que o homem a si mesmo se persuada e às vezes se constranja a crer na religião, nas coisas da religião, né?
Exato. Dentro dessa lei está envolvida uma coisa muito importante e que acontece hoje, infelizmente, na igreja cristã de forma geral. As pessoas são constrangidas a amar as coisas da religião por meio do oferecimento de determinados bens, ou da prosperidade, ou da cura física. E a pessoa, então, sendo constrangida por uma situação financeira ou por uma situação de saúde, ela então começa a amar as coisas da religião. Mas esse constrangimento impossibilita a pessoa de entrar na religião por sua liberdade. E o homem ele não constrange a si mesmo, ele não fala, independente da minha situação financeira ou da minha situação de saúde, eu vou buscar as coisas da religião na minha vida, no meu casamento ou na minha profissão, ou o que seja. Ele é então constrangido por uma ação, um evento externo, né? Mas o Senhor cuida para que essa coisa externa, né, não interfira na liberdade do homem, né? Então, aquilo que é pregado hoje em dia, que oferece prosperidade ou milagres ou qualquer coisa para convencer e constranger as pessoas a aceitarem a religião, é um pecado, vamos dizer, contra essa lei da divina providência, porque o Senhor mesmo não age, né? Um exemplo na palavra, quando ele cura aquela multidão de pessoas que o seguiam, né, durante do seu ministério terreno, e no final do seu ministério ele está sozinho, na cruz com alguns discípulos apenas. Ele não constrangiu nenhum daqueles que ele curou a segui-lo, porque seria agir contra a lei da divina providência que ele mesmo estabeleceu. E na verdade, muitas vezes, ele também evitava fazer milagres, né? Porque ele fazia só o estritamente necessário para mostrar quem estava ali fazendo aquelas coisas, né? Para mostrar um pouquinho do seu poder divino, né? Para que então essas coisas permanecessem para as gerações que viriam a seguir, né? Mas o Senhor não fazia milagres a granel, né? Simplesmente para mostrar o seu poder, né? Ele fazia em certos momentos por compaixão também das pessoas que estavam ali e pela fé que elas traziam consigo, né? Ao exemplo dos cegos, dos surdos, dos coxos, né? Das pessoas que estavam, digamos assim, necessitadas e que clamavam a misericórdia dele, né? Então ele se compadecia dessas pessoas e as curava. Mas ele fazia isso estritamente de uma forma mínima possível, né? E aos seus apóstolos ele fazia isso para que eles então crescem de que ele era realmente o Senhor, né? E também, mas ele muito mais ensinava através da sua palavra, abrindo o entendimento espiritual dos apóstolos, que seriam aqueles que continuariam a obra do Senhor depois que ele deixasse este mundo, né? E de forma então que ele evitava o mínimo possível constranger as pessoas que crescem nele por causa dos milagres. Exato. Né? Então vamos ver agora o quarto ponto, né, que é a quarta lei da divina providência. Essa lei diz que o homem não seja, aliás, é uma lei da divina providência que o homem seja conduzido e ensinado por meio da palavra, da doutrina e das pregações da palavra, né? E isso em toda a aparência como se fosse por si mesmo. Isso. Mais uma vez a gente vê esse como por si mesmo, que é uma frase muito importante na doutrina da Nova Igreja. Porque o homem combate os males como se fosse por si mesmo, mas sabendo que é o Senhor que faz isso por ele. É como se o homem estivesse nesse como por si mesmo, devolvendo o mérito que não é dele, mas é do Senhor. E da mesma forma, o homem ele é conduzido por meio das verdades da palavra a uma vida melhor, a entender quais são os seus males, a elevar o seu entendimento a uma luz mais clara, ou uma luz superior, como se fosse por si mesmo, sabendo que aquela verdade que está ali não é dele, é do Senhor. Então esse é um detalhe importante, como por si mesmo, mas sabendo que é do Senhor. E esse exemplo nós podemos até também retirar
da ação do Senhor nesse mundo, né? Porque enquanto ele esteve nesse mundo, todas as coisas que ele fazia, todos mesmo os milagres, as coisas grandiosas que ele fazia, tudo ele atribuía à alma divina de Jeová que estava dentro dele, né? E não ao humano natural que era Jesus, né? Por isso que ele sempre dizia, né? Essas coisas eu não posso fazer se o meu Pai não as fazer por mim, né? Muitas e muitas vezes ele se referia sempre ao seu Pai, né? Coisa que a igreja de hoje ainda não entende, né? Não compreende o que é o Pai, o que é o Filho e o que é o Espírito Santo, né? Então, é muito conveniente se nós sabermos que o próprio Senhor não furtou, né? Não atribuiu a si as coisas que o seu natural fazia. Ele não atribuía ao natural porque ele sabia que era o divino do Pai que fazia, que estava dentro dele, né? Então, muito mais nós, né, que somos meras criaturas e ele é o próprio Criador, né, devemos fazer e atribuir ao Senhor, né? Nós fazemos como se fosse por nós mesmos, mas sabendo que é o Senhor que faz através de nós, né? Exatamente. Bem, eu gostaria de fazer mais uma perguntinha. Foi dito aqui que a Divina Providência e o Espírito Santo só agem em nossas vidas sob determinadas leis e ordem. Eu gostaria, Eduardo, que você comentasse que leis e ordem seriam estas atualmente. Acho que dentro essas leis que a gente está lendo, né, teria acho que a quinta lei que você vai ler, né, que é muito importante também. Especificasse assim um pouquinho mais para que o nosso telespectador pudesse entender melhor o que são essas leis e ordens nos dias de hoje. Então, para concluir, né, então, para responder essa sua pergunta, eu vou ler então o quinto ponto, a quinta lei, né? É uma lei da divina providência que o homem não perceba e não sinta coisa alguma da operação divina, né, da divina providência, mas que não obstante a conheça e a reconheça, né? Isso. Exatamente, como a gente falou anteriormente, que o Senhor age por meios secretos. E ele estabelece, então, nos dias de hoje, como você perguntou, dessa forma, que o homem não perceba o Senhor agindo, né? Para que ele não interfira, né? Mas é muito importante que o homem reconheça, que o homem devolva ao Senhor aquilo que é dele. Então, se você sai da sua casa de manhã para o trabalho, se você acordou e você tem o pão na sua mesa e você tomou o seu café e tem saúde para sair de casa e tem o seu emprego, que o homem reconheça que foi o Senhor que deu, que não foi por si mesmo, que aquilo não brotou da obra do seu trabalho. Que se não fosse o Senhor fazendo com que o seu coração batesse, seus pulmões respirassem durante o sono, né, que seus rins funcionassem durante o sono, ele não acordaria de manhã. Então é isso que a gente pode dizer nos dias de hoje, a gente saber que todas essas coisas que a gente faz, que a gente tem e que a gente tem esse privilégio de ter, né, que é do Senhor, que foi Ele que fez por nós, que foi Ele que nos deu. Mas de uma forma assim bem tranquila, a gente não precisa ter nenhum fanatismo para isso. É só o homem simplesmente reconhecer e falar, olha, se não fosse o Senhor fazendo isso por mim, né, se não fosse a ação de um ser superior na minha vida, eu de forma alguma estaria aqui, de forma alguma estaria vivo. Então isso é sabendo reconhecer que é o Senhor que age. Então, em vista dessas palavras finais do ministro Vicente Nobre, eu gostaria então de concluir a apresentação desse nosso programa mostrando um pouco mais no detalhe da capa do livro da Divina Providência, né, para que as pessoas vejam em casa, né? Essa é a segunda edição, numa nova tradução do reverendo Cristóvão Nobre, né? E nós então gostaríamos de disponibilizar o telefone de contato para as pessoas que desejarem obter maiores informações sobre esse livro e sobre os demais livros que nós temos à disposição na livraria Alexandria, que é na Travessa Nestor de Castro, número 223, loja 2,
ali no centro, perto do Largo da Ordem, em Curitiba, né? E também dispor para as pessoas que estão nos assistindo o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, para as pessoas que desejarem fazer algum contato, desejando informações ou perguntas, sugestões para o nosso programa, né? E também gostaria de falar para todos que nós temos estudos quinzenais ali na Livraria Alexandria, e as pessoas que quiserem participar podem entrar em contato pelo telefone que está aí na tela, né? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do ministro Vicente Nobre, ao nosso colega Hélio Micheleto, e agradecer a todos pela audiência nos nossos lares de Curitiba e região, e agradecer muito à equipe de produção também, né, que sempre nos apoia com carinho, e uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.